A paz do Senhor Jesus, vossa libertação, todos os ouvintes. Queria relatar um testemunho da minha vida, como que eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu nasci em 1994, nasci no berço evangélico, só que meu crescimento foi como se fosse uma pessoa cega que não enxergava de jeito nenhum a palavra do Senhor. Mesmo 6 anos de idade, Satanás já me visitava, entrava em meu corpo e corria entre minha pele, levava uma sensação como se fosse explodir. Isso era sempre frequente, essa situação, os 6 anos de idade, até mais ou menos 9 anos, sempre essa situação, perseguimento de Satanás contra a minha vida. O diabo, ele tinha tanta fúria da minha vida, que o plano dele, o projeto dele era ser instrumento dele. Como mesmo quando eu ia a um culto em uma igreja, quando sentava no banco da igreja, Satanás não me deixava assistir o culto. Me causava uma situação ali que eu desmaiava no banco. Só no final do culto que eu acordava, já não tinha ouvido mais nada da palavra de Deus. Era sempre essa situação, mesmo na escola, mesmo eu, quando estava só, sempre ouvia as músicas do mundo, através de as amizades que sempre me influenciavam a escutar essas músicas, me passavam através de um celular, e levava sempre essa situação, sendo influenciado pelo mal. Chegando aos 18 anos de idade, Satanás me levou às amizades, pessoas que frequentavam o crime, pessoas que matavam, roubavam, pessoas terríveis, traficantes, pessoas terríveis no crime. E eu comecei a acompanhar essas pessoas, até mesmo nas baladas, se perder na orgia da vida. Como eu comecei a frequentar muito, perder muitas noites, baladas, shows, em tantos lugares, frequentar carnavais, frequentei muitos lugares, e cada lugar desses que eu frequentava, Satanás me dopava de droga, de cachaças, até mesmo quando estava certa feita em um lugar, na casa noturna, numa balada, o diabo, ele me fez tomar, como aqui no mundo fala, quando a gente pega um copo grande, derrama todo tipo de cachaça, isso se chama farmácia, isso se chama farmácia. E naquela hora, naquele momento, foi essa situação que eu fiz na balada ali. Tomei aquele copo de farmácia, todo tipo de cachaça terrível, mesmo naquela hora, para mim não desmaiar no chão, não cair no chão. Satanás me influenciou, me fez, aquelas pessoas que estavam ali também. Tinha uns amigos ali, entre aspas, que carregavam muitas drogas no bolso. E naquela hora, naquele momento, ele pegou assim, espalhou ali em cima de uma mesa ali, uma carreira grande de cocaína, droga terrível. E aquilo eu cheirei tudo. Peguei a nota de R$10, enrolei e fiz tipo de um tubinho e ponhei dentro do meu nariz e cheirei toda aquela droga, aquele pó que Satanás fez comigo. E essa situação era direto, chegar ao ponto de viciar, através de tanta influenciação do inimigo, de Satanás contra a minha vida. Comecei a mudar minha mente, levar uma mente terrível,
Mesmo pensamento, a mesma mente que Satanás atuava na vida daqueles criminosos, Satanás começou a atuar na minha vida. Você tem uma mente de um criminoso, de um assassino, a ponto de gostar e desejar de ver morte, de ver sangue sendo derramado, como tinha vontade de matar, como tinha vontade de assassinar. O que Satanás fazia comigo. E mesmo como comecei a namorar cedo, mais ou menos 16 anos, todas as namoradas que arrumava não dava certo. E quando terminava com uma, estava com outra. Sempre essa situação, sempre essa situação. Aos 20 anos, 21 anos, arrumava uma namorada, não dava certo. Cada vez Satanás me oprimindo, porque tudo dava errado na minha vida. E essa era sempre a mesma situação. Até uma certa feita, Satanás me arrumou uma filha de um bruxo para ela me namorar. Comecei a seguir os passos dela, até mesmo indo nas lan house, pegar as fotos das pessoas no Facebook, para que o pai dela fizesse bruxarias, magias, levasse nas encruzilhadas, nas esquinas, nas cachoeiras, para ver destruição de vida, para ver casais sendo separados e casando de novo, levando a vida de adultério, para ver mortes, destruição, as vidas. Satanás me levando nesse caminho, e eu sempre dopado de droga, cachaça, sempre perdendo as noites, as madrugadas, todas as baladas, shows. Satanás sempre me levando a esses caminhos, me aprofundando. Mesmo meus sendo, ter sido nascido do berço evangélico, mas era só Jesus naquela hora para me libertar, porque Satanás ia me aprofundando nesse caminho do crime, do erro, da prostituição, como as coisas sempre não davam certo na minha vida. Então começou a nascer um espírito de vingança em mim, querer sempre ver destruição das pessoas, um espírito de vingança, a ponto que para mim não existia Deus. O meu Deus, para mim, era uma pistola embaixo do travesseiro, eu deitado com a minha cabeça em cima. Era a minha segurança, para bem andar com essa segurança aqui nessa vida. E Satanás sempre me levando nesse pensamento, esse caminho terrível. Fumava, cheirava, usava tantas drogas, bebia, a ponto de chegar a ficar com uma feição como se fosse um zumbi, o olho estralado de tanta droga. E era só Jesus, estava o coração tão endurecido, mas não abria coração para o Senhor Jesus. Aí certa feita, estava eu e aquela filha daquele bruxo, indo numa igreja, eu não vou citar o nome, mas aquela igreja era um centro de macumba disfarçado, porque quando nós entrávamos ali, o pastor dava ceia para nós, começava a fazer um ritual, chamar demônios do centro, chamar demônios dos bruxos, para entrar nos corpos da pessoa, para fazer a entrevista. Isso não era libertação, isso era oprimição, mais e mais para as almas. Nós seguindo esse caminho, depois de ter passado uns anos caminhando
no engano de Satanás nesse caminho, sempre um abismo chamando o outro. E mesmo quando chegou a época, fui me separar daquela moça, cheguei a colocar aliança no dedo de compromisso, mas não deu certo. Quando me separei dela, o pai dela disse a ela que ia beber meu sangue, que ia tomar do meu sangue, porque ele sentiu raiva de mim. Mesmo Satanás não satisfeito, arrumou outra moça para mim. Caí mais um laço. E aquela moça que eu estava, a bruxa que eu estava, aquela moça soube que já tinha arrumado outra pessoa, o que levou ela a fazer bruxarias, eu estando no caminho, perdição de Satanás. Era uma porta para Satanás me levar, o que levou ela a fazer bruxarias pesadas para me matar. Mesmo no final de ano, quando meus pais foram viajar, eu quase fui também viajar, só que voltei da rodoviária para casa, que eu não aguentei adiante. Voltei para casa passando mal, terrível. Comecei a passar mal. Era o começo do vale da sombra da morte em minha vida. Quando cheguei em casa, deitei no sofá, já cansado dessa vida, por tantas situações difíceis que eu já passei, drogas, cachaças, prostituição, orgia da vida, por tantas noites perdidas. Comecei a desejar a morte. Estava sozinho em casa, os pais tinham viajado, e pensei, a Satanás me fez pensar a pegar a faca e cometer um suicídio, a se assassinar. Satanás me influenciou a pegar a faca e cortar meu pescoço. E naquela hora que eu lutava com isso, na mesma hora eu me lembrava do inferno, que o inferno existe, que se eu fizesse aquilo, eu iria para o inferno, Satanás ia me levar naquela mesma hora. E aquilo me fazia temer. Quando uma irmã minha, e mesmo soube da minha situação, me chamou outro meu irmão para mim vir me socorrer, me buscar onde que eu estava, levar para a casa dela para cuidar de mim naquela situação que eu estava, que a medicina, os médicos não podia nada fazer para mim, não podia nada fazer para mim. Mesmo eu ia nos postos de saúde, eu ia em tantos lugares, mas nada tinha solução. Remédios, cada vez que eu tomava remédios, medicamentos, naquela situação que eu estava, eu ficava cada vez mais pior, a ponto, eu era uma pessoa tão soberba, dura de coração, praticava esporte, como nossos dias os ímpios fazem para ficar forte, na linguagem do ímpio, para ficar bombados, fortões, para pessoa inchada forte, de boa aparência, pessoa que tinha uma personalidade até de boa aparência. Eu fiquei uma pessoa como uma árvore seca, como uma árvore que era bonito, quando bate o raio se seca. Assim fui eu, sentindo a mão do Senhor, começando a passar pelo vale da sombra da morte.
Jesus me lançou ao anzol, viu que Satanás ia me levar naquela hora, naquele momento. Me fez uma chamada forte, me lançou ao anzol, que a sensação era como se eu estivesse virando o avesso, de dentro para fora. Dor, angústia, depressão, desespero, dores terríveis, que mesmo desejava a morte, atentava a morte para me pegar, desejava morrer, dizia eu quero morrer, porque já não via mais saída, solução em minha vida, aquele sofrimento, porque através daquelas obras terríveis de Satanás, daquela bruxa que era minha namorada, quando fez aquela situação para mim, me matar, eu estava no mundo, Satanás tinha chance, mas na mesma hora que Jesus viu que Satanás ia me levar, Deus, eu não sabia mas Deus tinha um grande plano em minha vida, Deus tinha uma grande obra em minha vida. Eu, duro de coração cego, não entendia, mas Deus tinha um grande plano em minha vida. Até mesmo Deus começou a trabalhar em minha vida, começou a vir pastor, fazer orações para mim. Me caía a situação que eu chegava, caí no chão. Satanás tentava me matar em infarto. Meu coração disparava como se estivesse saindo pela boca, meu coração. Ele disparava de tal forma. Os pastores orando por mim, meu coração disparado. Satanás lutava tanto para me matar, me levar para o inferno. Era o plano, o projeto de Satanás. E quando ele pega um jovem novo, um adolescente, Satanás, ele prepara as primeiras oportunidades, as amizades, primeiras amizades. As amizades são levadas, são influenciadas pelo diabo a levar aquela pessoa, aquele jovem, para o caminho errado, a ponto de o final disso Satanás levar para o inferno, matar. É isso que o diabo faz. Como me tentou fazer isto, como lutou para me levar. Começou tudo pela uma amizade e terminou quase a sepultura. Porque quando o jovem hoje completa os 18 anos, eles acham que pode mandar na sua própria vida, eles acham que pode fazer o que quiser da vida, que pai e mãe já não pode mandar mais. E essas situações, até mesmo que vemos nossos dias, mesmo como aconteceu comigo, através das maus amizades do mundo, Satanás leva uma alma para o inferno. Tudo começa pelas simples, as mínimas coisas. E Satanás vai influenciando. Um abismo chamando ao outro. Sempre um abismo chamando o outro. Depois desses anos sofrendo, Deus começou a fazer uma obra em minha vida. Eu me levei mais ou menos mais de meses passando aquela situação, sofrendo. Nada parava mais em meu estômago, minha boca. Eu comecei a se esgotar demais, ficar mais tão esgotado, de quando eu era uma pessoa forte, bonita, de boa aparência. Como o mundo fala, uma pessoa cheia de disposição, de vigor, pessoa bombada porque praticava esporte. Estava naquela hora uma pessoa seca, pessoa com olho fundo, amarelo,
pessoa magra, fraco, cheio de enfermidade, cheio de situação terrível, cheio de situações terríveis, a ponto de eu já ficar desgostado da vida, como se tudo aquilo ia acabar, que a solução era a morte para mim. Mas o Senhor foi fazendo trabalhar em minha vida. Comecei a reconhecer naquelas mesmas horas de sofrimento, olhar para dentro de mim e reconhecer, né? Eu era uma pessoa tão soberba, mas meu coração quebrou através daquele vale que estava passando, aquele sofrimento terrível, aquele sofrimento de desejar morte, de ter sede da morte. E se olhar para mim e reconhecer a miserável pessoa que sou, a miserável pessoa que sou, pobre, nu, pecador. Eu comecei a pedir perdão a Deus de tudo que eu fiz, eu errei, pratiquei, de todos os atos. Comecei a pedir perdão a Deus e o socorro do Senhor em minha vida. Comecei a pedir a misericórdia do Senhor, a me humilhar. E meses passando aquela situação, Deus foi trabalhando aos poucos em minha vida. Não fui curado de um dia para outro. Demorou meses. Foi de acordo eu indo para a igreja, me humilhando. Foi de acordo eu indo à igreja, me humilhando todos os dias. De misericórdia foi cessando, foi trabalhando em minha vida. Fez uma grande libertação em minha vida. Os demônios, pombagira, tranca-rua, Lucifer, todos os espíritos que habitavam o meu corpo, sumiu da minha vida. Aquela hora que eu me humilhei, a primeira vez que eu me humilhei ao Senhor Jesus, reconhecendo, tendo um reconhecimento forte no meu coração. Satanás que reinava no meu corpo, porque eu era uma pessoa forte. Satanás, pombagira, usava meu corpo, minha vida, para causar sedução aos jovens naquela época, para levar uma vida terrível de prostituição. Passei por muitas mãos de jovens, namorava, nada, nenhuma dava certo. Jesus foi trabalhando em minha vida, frequentava as igrejas, Deus ia trabalhando, me libertando, a ponto de eu batizar. Me batizei na Assembleia de Deus, batizei na piscina, mas tinha algum erro no meu coração ainda. Passando meses, eu ali dentro daquela igreja, já pela igreja eu estava preparado para tomar ceia. Satanás não satisfeito, lutando contra a minha vida, preparou uma jovem regente do grupo da mocidade, uma igreja grande, preparou aquele laço, aquele prato, porque a igreja estava mundana, tudo mundano dentro daquela igreja, porque eles são rebeldes, desobedecem uma doutrina. Para eles não existe doutrina. E eu ali dentro, Satanás me influencia. Pombagira, Satanás usa aquela jovem para me lançar novamente no pecado. Me fez cair no pecado, pecados terríveis de masturbação, fornicação. Sempre que era o dia da Santa Ceia, eu lembrava ela. Você lembra que nós cometemos? Você vai tomar ceia ainda? E falava, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E eu não tomava.
E eu saí ia embora. E Senhor, passados uns meses e meses, o Senhor começou a trabalhar novamente minha vida. Começou a me apertar, enfermidades terríveis. O Senhor começou a apertar minha vida com enfermidades terríveis, para me se converter, abandonar o mundo, abandonar o pecado que estava. O Senhor me apertar, através daquele vale da sombra da morte. Comecei a abrir o coração de verdade para o Senhor, que me levou eu buscar mais ainda, se converter mais, a obedecer a palavra do Senhor, que me levou a causar sede de conhecer a palavra do Senhor, se aproximar do Senhor Jesus, a ponto que o Espírito Santo de Deus me deu um desespero para sair daquela igreja e eu chegar ao meu Pai. Onde que tem uma igreja de verdade? E Ele me levou a uma igreja. Quando cheguei naquele lugar, era a igreja Deus é Amor. Primeiro culto que eu participei me causou uma alegria tão tremenda, alegria no coração, quando eu soube que o fundador daquele ministério era o saudoso missionário Davi Miranda. Na época, missionários estavam na obra ainda, fazendo a obra do Senhor. Me causou mais alegria ainda, porque quando eu tinha 6 anos de idade, eu escutava o missionário Davi Miranda. Era 2 rádios que eu colocava numa rádio, depois na outra. Uma rádio era da Deus é Amor, e eu ouvi o saudoso missionário orando com oração forte e poderosa. E eu lhe perguntava para minha irmã, qual é o pastor mais forte? Era o missionário? Ou era tal fulano, tal pastor da outra rádio? E aí, eu lá na igreja Deus é Amor, Deus começou a fazer uma grande obra em minha vida. Deus começou a fazer uma grande obra. Comecei a se libertar de tudo, toda a vaidade. Eu era uma pessoa vaidosa. Comecei a me libertar de tudo. Tudo que era do mundo, vaidades. Jesus foi trabalhando em minha vida. Cada vez mais eu tendo sede de buscar, de orar, de conhecer. E eu sempre vinha na sede mundial, ver o Espírito Santo de Deus falar em meu coração, por intermédio do saudoso Davi Miranda. E aquela palavra vinha e saciava a sede da minha alma. E cada vez eu ia me enchendo da graça, do poder de Deus. Deus foi fazendo uma obra em minha vida, uma obra, até que Satanás, mesmo lutando contra a minha vida, nesse ministério, ele preparou uma jovem evangelista. Eu estava com meu coração tão voltado a Deus, tão ligado a Deus, depois de passar tudo aquilo que eu passei no passado, tudo aquele sofrimento, namoradas, orgias, pecados, baladas. Não queria saber mais de nada. Satanás lutando contra a minha vida. Preparou essa jovem, o próprio ministério, evangelista, para tentar desviar meu coração de Deus. Depois de
Depois de 7 anos de ministério, Satanás preparou esse prato bem recheado para me abalar na fé. E eu fui influenciado. Satanás usando essa pessoa, porque quando eu aparentava na frente dessa pessoa para assumir compromisso, Deus não deixava. Eu estava com o coração ligado nessa pessoa. E passando meses, passando algum ano, eu soube que essa pessoa arrumou outra pessoa. E eu ali, já abalado na fé, eu já triste na fé, abalado, sobre aquela situação, o que me abalou mais ainda, o que me levou a passar mais 4 anos de luta, grande luta, terrível, grande luta. Cheguei a uma situação para ir para a igreja. Era como se fosse um vento de 1000 quilômetros que vinha contra mim, que vinha bater contra mim para mim não chegar à igreja. Precisei passar essa luta. E quando conseguia chegar na igreja, ficava passando mal, passava muito mal no canto, no meu banco. E as pessoas não via, nem mesmo ligava para isso. E passando aquela situação de alguns anos, até que comecei a buscar o Senhor novamente, o arrependimento do meu coração, santificar a minha vida, entregar de corpo, de alma e espírito. Deus foi trabalhando em minha vida, porque mesmo quando eu cheguei na Igreja de Deus Amor, eu tinha batizado de novo, porque tinha batizado errado, mesmo em pecado, em outro ministério. Então Deus foi trabalhando na minha vida, fazendo uma grande obra, e me entreguei totalmente ao Senhor. Passando os anos, comecei a fazer a obra do Senhor e fui liberto, transformado. E hoje eu relato esse testemunho para que você jovem que está na droga, na perdição, na prostituição, você que está aí nesse caminho terrível, a ponto de querer se matar, você jovens até mesmo que estão dentro da igreja, em 2 pensamentos, até mesmo em cima do muro, você que estão ligados no homem, você jovem que está preocupado em namorar, até mesmo você jovem que está preocupado em namorar, Satanás quer te lançar fora da igreja, através desses pecados de adultério, de fornicações. Porque para um jovem arrumar uma moça, ele tem que estar preparado na vida espiritual, até mesmo nessa vida. Por isso eu te aconselho, jovens, entregue esse recado de Deus para os vossos corações. Busca primeiramente o reino do céu. Seja um instrumento de Deus, não um instrumento de Satanás. Porque Satanás, como não conseguiu fazer o trono dele no céu, e mesmo ele está fazendo o trono dele na terra, lutando para fazer o trono dele dentro das igrejas, através dos próprios membros, através dos próprios vocês jovens. Muito cuidado, porque Satanás não brinca de matar.
Satanás não brinca de fazer a pessoa sofrer. Não dê lugar ao diabo. Dê lugar ao Espírito Santo. Se você está pensando em namorar muito cedo, tira essa jovem, você jovem, tira essa jovem do seu coração. Põe Jesus dentro do teu coração. Preencha todos os seus vazios, seu coração de Deus, do Espírito de Deus sobre a sua vida. Você também, jovem, tira esse jovem do teu coração. Busca a direção de Deus, busca o reino do céu, preenche seus vazios do Espírito de Deus, sobre de Deus sua vida. Como a palavra do Senhor fala, que não sabeis vós, sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Busca primeiramente o reino do céu. Você que está no mundo, saia desse mundo. Saia desse mundo antes que Satanás venha te matar. Antes que Satanás venha te pegar. Porque através desse testemunho eu quero que você entenda que só Jesus é a solução, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade e a vida. E Satanás está neste mundo, vem nesse mundo para matar, roubar, destruir. Assim como ele desgraça com tantas pessoas nesse mundo, assim como Satanás desgraçou com tanta minha vida, destruiu tanto minha vida, a ponto de me levar a desejar a morte, de se matar, de ter sede da morte. E só foi Jesus para me libertar. Só foi Jesus para me dar esperança de viver, de continuar vivendo para Ele. Só foi Jesus para me libertar, para me socorrer. É só Jesus que pode te socorrer, jovens. É só Jesus que pode te socorrer, meu irmão, minha irmã, só Jesus. Vai a uma igreja de doutrina, uma igreja que pregue palavra de salvação. Entregue seu coração a Deus, saia desse sofrimento da tua vida. Deus quer te salvar. Recebe essa palavra do Espírito de Deus, meu coração para o seu coração. Que Deus abençoe vossa libertação. Que Deus abençoe por tudo, Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a amada audiência, em nome do Senhor Jesus.